TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira e toda quinta-feira é dia de Conversas Bíblicas. Mais um Conversas Bíblicas inédito que nós vamos trazer aqui nesta quinta-feira, neste horário do nosso encontro semanal, sempre por volta do meio-dia, pela Rádio Manaim, você que está nos ouvindo, também pela TV Manaim, você pode nos assistir pelo aplicativo, ou ainda pelo Facebook da Rádio Manaim, onde você pode colocar o seu comentário e, claro, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, onde a gente também transmite Conversas Bíblicas toda quinta-feira nesse horário. É uma alegria encontrar com você, é uma alegria estarmos juntos para Conversas Bíblicas, é uma alegria vivermos mais uma vez uma experiência, ou a experiência, de falarmos acerca daquilo que vem da Palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem nos trazido como ensinamento. E para esta edição do Conversas Bíblicas, numa nova sequência que a gente está começando a partir de hoje, eu recebo aqui comigo o pastor Marcelo Ferreira. Marcelo, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Josias, a paz do Senhor a todos que estão conosco. É sempre uma alegria estarmos juntos para conversarmos sobre a obra, sobre a palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Muito bem, como nós falamos, o tema que nós vamos abordar é Maranata, a palavra Maranata. E nós vamos começar com um texto da Bíblia, que é o texto base para esta edição do programa Conversas Bíblicas. Esse texto se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, o verso que nós vamos ler é o verso de número 22, e que diz assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, Maranata. Pastor Marcelo, essa expressão Maranata é uma expressão bíblica e é uma expressão que fala muito para nós, até porque é o nosso nome, Igreja Cristã Maranata. Não é à toa que nós usamos esse nome, mas há um sentido nesta experiência. Primeiro, eu queria que você explicasse um pouquinho de onde vem essa palavra, qual o seu significado no original, falasse um pouquinho sobre isso para que os nossos irmãos e também as pessoas que não são ainda membros da Igreja Cristã Maranata, mas que nos assistem, possam saber. Então, pastor Josias, a palavra Maranata, ela traz nela a maior promessa que existe para a igreja, que é a vinda gloriosa de Jesus para buscar a igreja. Quer dizer, ora vem, Senhor Jesus, é um clamor da igreja pela vinda de Jesus. Mas sabe um ponto, Josias, que talvez muitas pessoas não saibam. Não fomos nós que escolhemos esse nome. Muito bom, é muito comum. Quando um grupo vai criar uma igreja, uma comunidade nova, vamos escolher o nome. Não foi o nosso caso. Nos primeiros anos dessa obra, nós tínhamos outro nome nas placas das nossas igrejas, que era o nome que foi convencionado ali. O Senhor que escolheu esse nome para nós, quando o Senhor deu uma revelação ao saudoso pastor Jonas, mostrando duas palavras que marcariam a obra, a palavra Maranata e a palavra Manaim. Então houve ali uma revelação da parte do Senhor que o nome que essa obra levaria era o nome Maranata. Daí surgiu o nome Igreja Cristã Maranata. Então primeiro esse ponto, mostrar que é um nome que o Senhor nos deu. E Maranata para nós é muito mais do que o nome que está numa placa. Para nós, Maranata não é o nome de uma denominação. Maranata é o nosso chamado. Maranata é o chamado desta obra. Ou seja, nós somos chamados, essa obra foi levantada para dizer ao mundo que Jesus vai voltar. Para dizer ao mundo que nós vivemos o tempo do breve. É a geração que não vai provar a morte, porque vai ser arrebatada pelo Senhor. Então, eu acho que esse aspecto é importante de mostrar para os nossos irmãos e para aqueles que estão nos assistindo. Até uma experiência que é contada, até do pastor Amadeu, que conta essa experiência, do pastor Jonas, de quando ele teve o louvor, que foi que marca esse nome, né? Aquilo que fui, não sou mais. Aquilo que fui, não sou mais. Isso não mesmo. Sou tudo que devo ser, mas pela graça eu sou o que sou, né? Maranata, Maranata. Ele foi antes, naquele período que ele estava muito doente, antes de partir, ele subiu ao monte para orar. E ele estava orando no monte e ele viu um ponto, como foi uma visão, ele viu um ponto de luz no céu.
E aquele ponto foi se aproximando dele. Foi se aproximando. Quando chegou muito perto, o que ele viu era um arcanjo. Era um arcanjo. E ele foi levado ali pelo arcanjo à eternidade, em espírito. E até narra, o pastor Amadeu, que Jonas contou que ele se viu passando entre as estrelas do céu. Passando entre as estrelas. E ele esteve na eternidade com aquele anjo e muitas coisas foram ditas, inclusive acerca daquele partir, um ano depois ele iria partir, que ele tinha pouco tempo. E no final ele se vê num portão de ouro. E lógico que ele desejou permanecer. E o anjo disse, então você vai voltar mais por pouco tempo. Um ano você vai ser colhido. E foi nesse momento que ele volta, que ele conversa com o pastor Gideuti, que já houve outros programas que foi contada essa experiência, ele até avisa o pastor Gideuti, um ano depois ele partiu, que ele vai ter esse louvor Maranata, e ali o nome vai sendo consolidado. Então veja que é um nome que nasce de uma experiência. Esse nome para nós, você já me estendendo um pouco, né, pastor Josias, não é um nome de uma denominação, é um chamado, e Maranata é um projeto. O nome Maranata é um projeto, que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um projeto que foi feito pela Trindade na eternidade, que incluía a vinda de Jesus como homem, a igreja, o Espírito Santo cuidando da igreja, preparando a noiva e Jesus voltando. Então, Maranata é um projeto. Então, acho que tudo isso é o que o nome significa para nós e para o nosso chamado. A expressão, você tocou nesse assunto quando você começou a fazer a sua abordagem, a expressão Maranata, ela traduz um grito, né, e que é o grito que a igreja tem, é a voz que se faz ouvir da igreja, ora vem Senhor Jesus, o Senhor Jesus vem. Né? Podemos dizer que, além de ser o anseio da igreja, também é um alerta para o mundo? É um alerta, é um grito. Há um ponto interessante em relação a isso, pastor Josias, que é quando vai para o original. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, na sua grande maioria. Então, a palavra Maranata, no aramaico, que é na sua origem, ela tem um sentido de oração, né? Perdão, de um grito. E no grego, ela tem um sentido de oração. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, tanto no aramaico como no grego tem o mesmo significado, o significado é o mesmo. Mas o sentido, então no aramaico é Maranata, o rei vem, é o grito, é o aviso, é um comunicado, é uma proclamação, né? Maranata, o rei vem, o rei está chegando. No grego, a palavra é a mesma e tem o mesmo significado, mas no grego ela traz, que é o Novo Testamento, no grego tem um sentido de oração, de uma súplica, de um pedido. Maranata, vem, Senhor. Ora vem, Senhor. É um pedido. Ora vem, Senhor Jesus. E que encaixa e que tem muito significado para a igreja. Porque para o mundo, a igreja grita. Né? Para o mundo, a igreja, ela proclama. Né? Maranata, Jesus vem. Né? É o vem. Para o mundo, a igreja dá um grito profético. Ele vem. Mas quando a igreja se volta para o Senhor, é uma súplica, é um clamor. Né? Vem, Senhor. Ora, vem, Senhor. Né? É um clamor para que ele venha rápido. Vem saltando sobre os montes. Então, para o mundo ela grita, mas para Jesus ela pede, ela suplica. Vem, Senhor. Ó, vem logo, Jesus, né? Que é até um dos nossos louvores. Aproveitando que você acabou de citar Cantares, um trecho de Cantares, né, que tem sido tema de nosso estudo já há vários meses, há um aspecto que eu julgo interessante, eu queria que você comentasse isso, Marcelo, é que essa mensagem, porque e em alguns momentos onde esse texto entra nos conteúdos que a gente produz, eu faço sempre questão de ressaltar, o Espírito e a esposa dizem vem. Então, a igreja, ela proclama a volta de Jesus, porque o Espírito que está nela
está proclamando a volta de Jesus. Verdade. E é impressionante quando a gente lê a palavra, inclusive o livro de Cantares, sob essa ótica, ou seja, ouvindo esse sussurrar do Espírito, essa mensagem do Espírito, a quantidade de conteúdo, é uma palavra do nosso dia a dia, conteúdo, mas que é o que eu consigo agora trazer, que aponta para a volta de Jesus na Bíblia, é um negócio maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. É isso mesmo? Exatamente. Nós vamos observar que em todo... É uma expressão que a gente usa em relação ao Senhor Jesus, que é Jesus está profetizado no Velho Testamento e Jesus está revelado no Novo Testamento. Glória a Deus. A gente pode dizer o mesmo em relação à volta de Jesus. Toda a volta de Jesus está revelada, está profetizada no Velho Testamento. Na Arca de Noé, né? Na Arca, quando Ló é tirado da cidade, quando Israel atravessa o Mar Vermelho, tudo era profecia da igreja saindo desse mundo para o outro. A travessia do deserto até a Terra Prometida, a passagem pelo mar. Assim, Davi, quando volta a Jerusalém, ele sai chorando, só descalço, por Monte das Oliveiras, quando teve a rebelião, né, do príncipe de Absalão. Depois ele volta em momento de vitória, ele volta em glória, a cidade festejando, quer dizer, a volta, tudo depois. Quando ele volta até Mefibosete, não tinha se banhado, não havia se barbeado, ou seja, não tinha tomado banho, então ele estava sujo, né? Estava o cheiro. E ele pergunta, né? Você soube que eu estava voltando? Por que você não se banhou? Por que você não se barbeou? Por que você não trocou as suas vestes? Quer dizer, outro detalhe, lógico que isso aqui é só uma sombra, né? Ou seja, ele até fala que não, mas faltou quem me ajudasse. Ele explica. Porque quando Jesus voltar, que vai ser esse momento de festa, de júbilo, em Jerusalém também, foi em Jerusalém, haverá aqueles que não trocaram as vestes, que não se banharam, que não se prepararam, e vão ser surpreendidos. Então, a volta de Jesus está profetizada em todo o Velho Testamento e revelada no Novo. No Novo está realmente... Colocar de maneira direta. Direta e aberta. Jesus vai voltar, os sinais, as profecias. Uma coisa interessante, pastor Josias, é um fato histórico em relação à palavra Maranata. Como nós dissemos, a palavra Maranata para nós é um chamado. Maranata é um projeto, também falamos. Mas podemos dizer também que Maranata é uma esperança. É a grande esperança da igreja. E é a esperança certa. É a esperança certa. Mas Maranata também é um consolo. E daí vem um fato histórico que eu ia falando. Porque há registros históricos que a igreja primitiva, a Igreja das Arenas, a Igreja dos Mártires, essa expressão Maranata era usada como forma de consolo. E isso surge no seio da igreja na carta de Tessalonicenses, quando Paulo vai descrevendo a vinda gloriosa de Jesus e fala assim, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então foi uma orientação do apóstolo Paulo. Então a partir daí a igreja começou a consolar uns aos outros usando a expressão a vinda de Jesus. Daí surge o fato histórico que a palavra Maranata era usada como consolo. Por exemplo, se dando um exemplo, uma mãe que o marido e os filhos foram jogados nas arenas, porque eles faziam muito isso, eles não lançavam a família inteira, lançavam partes para os outros negarem, tentando poupar o seu filho, o seu marido, os outros negarem. Então jogava lá o marido e os filhos e eram devorados, e essa mulher estava triste. Então os irmãos chegavam assim, minha irmã, Maranata. Glória a Deus. Maranata. Era o consolo que... Não havia outro consolo, né? Porque a morte era... Para essa igreja, a morte era certa. O martírio era... Maranata. Jesus vai voltar. Glória a Deus. Você vai encontrar com seu marido, com seus filhos. Tinha um filho chorando que os pais falaram, meu jovem, olha, Maranata. Maranata. Porque a Hebreus fala isso, dos heróis da fé, que recebiam como recompensa os corpos dos seus familiares. Então, até hoje é assim. Nós temos irmãos aqui nos assistindo, também novos convertidos. No dia que você estiver triste, no dia que você tiver aquele dia, o dia mau, como fala em Efésios, né? Você pode falar com a sua própria alma. Minha alma,
Maranata. Mas tudo isso que vai passar, Jesus vai voltar, né? Que coisa maravilhosa, como aquilo que vem da parte do Espírito Santo, aquilo que faz parte do projeto de Deus, como nos agrega, né? É verdade. Como nos traz paz, É verdade. a paz que o mundo não tem para dar e, sobretudo, a certeza da eternidade com Deus. Glória a Jesus. Amém. Marcelo, a gente está chegando ao final dessa edição. Eu de vez em quando repito isso aqui, mas é porque não para esse feedback dos irmãos, não para de chegar. Poxa vida, quando estava ficando bom, acabou. Mas a gente vai terminar agora essa edição e já fica aqui o convite. Eu quero te agradecer pela sua presença. Amém. Fica o convite para a gente, na semana que vem, concluir esse tema. Amém, Josias. Deixar aqui uma palavra final para os novos. Maranata não é um talvez. Muito bom. Maranata não é um quem sabe. Maranata não é uma tese teológica. Maranata é uma certeza. Jesus disse, certamente, cedo vem, Glória a Jesus. ora vem, Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos. Amém. Muito bem. A gente, então, chega ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, já fazendo para você o convite para estarmos juntos mais uma vez na próxima semana, na próxima quinta-feira, a partir do meio-dia, nos veículos que você já conhece, Rádio Manaim, TV Manaim, também no Facebook da Rádio Manaim ou no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você pode nos assistir, pode convidar as pessoas que você conhece, até aqueles que são evangélicos, mas não são membros ainda da Igreja Cristã Maranata, ou até outras pessoas, não tem problema. Nós estamos tratando aqui dos assuntos da palavra e para nós isso é uma grande alegria. Então que Deus abençoe, a paz do Senhor, uma boa semana a todos. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.